culto satânico. Esta seria a melhor descrição do show da Madonna no Rio de Janeiro, financiado por dinheiro público, com apoio da Rede Globo. Aí a gente tem esses dois demônios do nosso país, esse Estado comunista gigantesco e a Rede Globo. Com certeza, grandes inimigos nossos aí. Muita gente falando do evento, mas eu quero falar sobre algo que muitas pessoas não percebem. E mais, você que me assiste, você gosta de Madonna? Óbvio que você não gosta. Óbvio, obviamente você não gosta. Você tem repúdio por essas coisas. Eu sei, mesmo assim, esse meu vídeo é importante. Falar da Madonna, de tudo aquilo que aconteceu ali, é importante para você entender algumas coisas em relação a você e seu filho, pois eu vou tentar mostrar como influências como esta desse show estão sim presentes no nosso cotidiano, infelizmente, de todos nós. E como isso, muitas vezes, sem que você perceba, influencia você, sim, e pior, o seu filho. Então, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, o que teve lá? Teve mistura de símbolos cristãos com ocultismo. A Madonna já fez isso várias vezes. Esse livro aqui do Ben Shapiro, que tem na minha livraria, ele conta, tem um capítulo inteiro falando sobre isso, sobre como que a Madonna ela se destacou justamente por isso, misturando o profano com o sagrado e explorando a questão sexual. Então, muito bom esse livro, recomendo mesmo, é um livro fácil, leitura fácil, muito bom. E ela fez isso mais uma vez. Por quê? Porque choca, chama atenção, puro marketing também. Creio sim que ela é endemoniada, mas de maneira mais clara tem essa questão do marketing, fazer dinheiro. Porque mexer profano com sagrado chama atenção, chamar atenção dá dinheiro. Esse é o ponto, esse é um dos pontos importantes aqui. E aí teve toda aquela questão sexual ali. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não quero mostrar tudo, né? Mas aqui, ó, vamos lá. Olha, só isso aqui. A imagem tá borrada, eu prefiro assim mesmo, você nem precisa ver tudo não. Mas simulação de sexo oral, nela e na Anitta. Um negócio num show, gente. E foi em Copacabana, ou seja, para todo mundo ver. A família do Luciano Huck estava lá com a criança, com os filhos dele. Meu Deus, a menininha dele, Jesus amado. Olha essa outra aqui, também eu nem vou soltar aqui não, tá? Aqui você já tem uma noção do que vai acontecer. Beijo lésbico. Tem uma outra cena ainda pior, em que uma das bailarinas masturba no show, gente. Masturba a Madonna. Uma aberração, um negócio assim. E além disso tudo, como chave de ouro, para fechar com chave de ouro, teve a homenagem lá ao Che Guevara. Essa questão de perversão sexual, ocultismo, tem muito a ver com o comunismo mesmo. Apesar de o comunismo ele ser essencialmente ateu, ateísta, ele na realidade o comunismo ele é contra a fé cristã, então ele se junta a todo tipo de amigo em comum, ocultismo, para tentar destruir a fé cristã. Como eu disse, a Madonna, ela já sempre fez isso. Isso aqui foi um show da MTV em 2000 e alguma coisa. E foi um sucesso na época. Foi um sucesso. Por quê? Porque choca, porque chama atenção. Chama atenção. Então, vamos lá. Vamos pensar sobre tudo isso esse show de horrores que a gente viu. Ocultismo, mistura de elementos cristãos com ocultismo, perversão sexual, muita perversão sexual explícita. É demoníaco isso, a gente sabe disso. E a Bíblia declara que a nossa luta de fato é contra os principados e potestades. Isso então, e num negócio desse fica muito mais explícito isso. Muito mais explícito que é demoníaco mesmo essa questão da perversão sexual como meio de afastar as pessoas de Deus e escravizá-las. Como eu disse, a Madonna sempre fez isso e apenas está repetindo a dose, está apenas em doses cavalares, porque chama atenção. Então, eu quero começar assim, ó. Tem um lado nisso tudo que é meramente comercial. Eu vou falar da questão espiritual, mas a parte natural é uma questão meramente comercial, do uso do sexo como estratégia para chamar atenção. Então, isso é uma coisa muito clara, muito clara. O marketing do sexo. O Pablo Marçal, ultimamente, ficou muito famoso. E como? Chamando atenção. Mas quais foram os recursos que ele usou? A mentira. Ele mesmo confessou, em entrevista ao Domingo Espetacular, que ele mesmo não acredita nas coisas que fala. Que ele mentiu mesmo, a questão do helicóptero, mentira.
para chamar a atenção. Tem um outro vídeo dele muito famoso que ele derruba assim, só não sei o que lá do templo, lembra? É para chamar a atenção. Andressa Urashi, uma famosíssima, ela conta que várias vezes ela falou que estava saindo com outra mulher só para chamar a atenção. A gente sempre soube disso, que artistas globais sempre fizeram isso. Tava lá meio sumido na mídia, fazia alguma coisa absurda. Por quê? Porque isso chama atenção. Chamar a atenção dá dinheiro. Então a gente tem aqui, nessa questão toda de sexo explícito, essa ideia de chamar a atenção. Estratégia de chamar a atenção. Se o Pablo Marçal utiliza-se da mentira, ela se utiliza, a Madonna se utiliza do sexo, a Anitta também, e mais um monte de gente. Mais um monte de gente. Então, tem um livro chamado Brainwashed, em que ele fala como as marcas se utilizam de meios maquiavélicos para fazer marketing e fazer com que a gente compre os seus produtos. O capítulo 4 do livro é intitulado Faça Amor e Muitas Compras. E o subtítulo do capítulo é A Nova Face do Sexo na Publicidade. E ele mostra como as empresas se utilizam do sexo, da perversão sexual, para fisgar as pessoas, manipular as pessoas a comprarem, a prenderem a atenção delas e levá-las a comprar os seus produtos. No livro, ele dá vários exemplos de como a indústria do marketing usa o sexo para atrair. Uma das mais famosas, você sabe, as mulheres seminuas no comercial de cerveja. Por quê? Mulheres lindas atraem homens e mulheres. Mulheres gostam de ver mulheres bonitas, homens também. Mas ele fala de muitas outras coisas, como, por exemplo, o uso da questão sexual para vender perfume. E não é nem a questão de mulheres nuas apenas. Não, não, não. Ele fala de uma questão sexual, não vou gastar tempo falando sobre isso aqui, mas uma questão de como eles utilizam a questão sexual para vender perfume. Ele cita um outro exemplo também, Justin Bieber. Justin Bieber. Como o astro, quando ele era adolescente, ele prendia a atenção, inclusive, de mulheres adultas. Num programa de TV, uma atriz interpretava a professora do Bieber. E ela dizia assim, eu não sei se eu caso com ele ou eu o coloco num carrinho para passear. O entrevistador perguntou a várias mulheres se elas algumas vezes ou alguma vez já se apaixonaram por adolescentes. E muitas confessaram que sim, apesar de não ter passado de um amor platônico, mas confessaram que sim. E aí o autor fala no livro o seguinte sobre a estratégia Bieber. E a estratégia Bieber é esta. A mãe compra o CD do Justin para a filha, mas ela também se sente atraída. Ou seja, quem é que tem o dinheiro? O adolescente não tem dinheiro. Quem é que vai comprar? É a mãe. Então tem que seduzir a mãe também. Portanto, ela precisa ser convencida. E era, sexualmente. Olha que coisa. É espetacular isso. É espetacular, melhor, né? É assustador, né? Essa seria a melhor palavra. Então a estratégia do marketing é chamar a atenção. E não há nada que faça isso melhor do que o sexo. Do que a perversão sexual. Agora, por outro lado, no outro lado da mesma moeda, a perversão sexual como estratégia política. E isso é abordado neste livro aqui, muito bom mesmo. Se você quiser adquirir, entre em contato comigo lá no Instagram, manda uma mensagem, eu mando para você. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas eu já tenho um bom resumo dele, acho que vai te ajudar também caso você queira. Envia a mensagem lá que a gente manda para você, esse resumo, tá bom? Caso você queira comprar o livro. Um livro muito legal mesmo. E ele fala sobre isso, sobre a perversão sexual como uma estratégia política para nos escravizar. O autor deste livro, Libido Dominante, resume assim a estratégia. A liberação sexual, lá da década de 60, é, na verdade, controle social. A libertação sexual, na realidade, era controle social. A ideia é mais ou menos assim. Lembra, pense assim, tem um pedófilo e ele quer pegar uma criancinha. E a criança está atrás protegida pelo muro. E aí sabe o que esse homem diz para a criança? Esse muro é o seu pai te prendendo. Mas saia daí, quebre esse muro e venha para a liberdade. Esse é o discurso daquele homem maligno. Eu nem sei se eu podia falar a palavra aqui porque o YouTube... Mas enfim. Isso é a esquerda, isso é o demônio dizendo, ei, esse muro de proteção chamado casamento, fique virgem e seja piedoso e modesto, isso aí é um muro que impede você de ser feliz. É uma prisão. Esse muro é uma prisão. O muro da fé cristã, da moralidade cristã, é uma prisão. Saia! Saia! E no final, era apenas aquele homem
querendo que a gente saísse para nos escravizar. É basicamente isso que políticos fazem, que o demônio faz. Quer um exemplo disso na Bíblia? Sansão. Seus inimigos políticos, os filisteus, nunca conseguiam pegá-lo. Como conseguiram? Através do sexo. Colocaram lá Dalila, o que ninguém conseguiu, Dalila fez. Através da perversão sexual. Com Davi também foi parecido. Não que houvesse uma questão política ali no Davi, mas um gigante não derrubou Davi, exércitos inimigos não derrubaram Davi. Uma mulher fez isso, acabou com Davi. Portanto, é perfeita a associação que a Madonna fez aqui no show dela. Demônios e perversão sexual. Porque é demoníaca mesmo a perversão sexual. É demoníaca. É demoníaca. Onde há perversão sexual, não há cristianismo. Um cara que é pervertido sexualmente não vai querer ir para o culto ouvir sobre pureza e que ele não pode dormir com o meio mundo. Onde há perversão sexual, não há família. E quando as famílias são desestruturadas, quando uma criança ela não tem um referencial de pai e mãe em casa, quem vai ser isso? O Estado se coloca como o papai, por meio da creche, da escola. E aí é fácil manipular esses jovens e torná-los massa de manobra nas mãos do Estado. Esses jovens aceitam qualquer besteira, porque eles são vazios, eles não têm identidade, porque não possuem famílias. Não há família, meu querido, quando há perversão sexual. Uma pessoa que dorme com o meio mundo, como que ele vai ter família, que é a ideia de um homem e uma mulher? Não tem, não tem. Portanto, no meio de tantas teorias aí, o negócio é simples. Famílias destruídas têm a ver com perversão sexual. Brigas. Por quê? Por conta de ciúmes. E por quê? Por conta da perversão sexual. Pega um casalzinho, os dois casaram virgens. Não tem esse negócio de briga, ciúmes. Não tem. Mas um rapaz que ia dormir com o meio mundo, a mulher está sempre pensando, essa aí é sua ex? Você cumprimentou na rua, é sua ex? É mais difícil? É mais difícil. Por isso, a ideia de perversão sexual na escola. Para levar a perverter a alminha do seu filho. Olha, só por isso, você já deveria pensar em enviar o seu filho para outro lugar e não para essas escolas pagãs. Eu conheci pornografia na escola. E pior, lá na escola com crentes. Olha que coisa. Então, manter a pureza sexual é uma das coisas mais importantes e libertadoras e que te protege de todo esse mundo progressista, esse mundo. O mundo jaz no maligno. Pois bem, esse mundo atual, que é um mundo progressista, esquerdista, é demoníaco. A gente fala de esquerda, mas no final é demônio puro. É demônio puro. Portanto, se preservar sexualmente é uma das coisas mais importantes para nós, para os nossos filhos e para nós mesmos. Então, eu tenho um curso chamado Sexualidade Cristã. Os temas eu não consigo falar aqui. Eu comecei, o curso na realidade seria aqui no YouTube, não seria curso coisa nenhuma. Mas aí o YouTube, entendeu? E o curso é só 150, se você adquirir o segundo curso meu, qualquer um que já tem um curso meu, o segundo sai por apenas 150. Então adquira o Sexualidade Cristã, você pode adquirir o Homeschooling ou qualquer outro por apenas 150. E proteja o seu filho. Proteja o seu filho, proteja a si mesmo dessas questões. Quantas famílias escravizadas, casamentos destruídos por conta de pornografia, o tempo todo. Como se livrar disso? Então eu falo muito disso nesse meu curso Sexualidade Cristã, o link está aqui. É isso aí, só por meio da palavra de Deus mesmo, para que a gente possa se livrar disso aí. Isso aí é... O mundo já era, gente. Já era. O mundo jaz no maligno e vai de mal a pior. A gente tem que ser como Noé, entrar na arca e salvar a nossa família, quem a gente conseguir colocar ali dentro. Porque o mundo, isso aqui vai ser um dilúvio mesmo, vai ser tudo destruído e vai de mal a pior. A questão é a gente se proteger e nós estarmos protegidos dessas desgraças. E eu tento falar um pouquinho sobre como fazer isso no curso Sexualidade Cristã e no Homeschooling também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe e até a próxima.